Olá, é um prazer estar novamente com você, com o programa Homem de Verdade. Aqui discutimos verdadeiramente assuntos importantes para a sua vida, homem. Como você está lidando com essa situação? E o programa de hoje, mais uma vez, vamos falar realmente da sua posição. Porque já é sabido que hoje em dia está difícil ser um homem de verdade. Mas no programa de hoje, veremos que existem algumas características que vão muito mais além do excesso de masculinidade dos homens. E para falar sobre esse assunto tão importante aí, ser um homem de verdade, estamos aqui com a equipe de homens de Deus, pastor Leandro Venâncio, ele é empresário e também pastor aqui em nossa igreja. Pastor Rui Diogo, empresário e também um dos pastores aqui da nossa igreja. Pastor Marcos Vargas, professor aqui na igreja, advogado e servo do Senhor. Também temos aqui hoje a grata satisfação de estar recebendo o Dr. Flávio, advogado e um dos líderes aqui na área dos homens aqui da nossa igreja. Dr. Flávio, eu quero começar com você. O homem, para ser um homem de verdade, ele precisa ter realmente uma indumentária, uma palavra, que possa ter um domínio da palavra. Como é que é isso? Pastor Salmo, nós bem sabemos que uma das principais características, dentre tantas outras, de um homem de verdade, é o saber falar. O homem precisa saber conseguir entrar e sair de um ambiente e deixar a sua marca. E essa marca, ele pode conseguir registrar ela, sabendo poder conduzir, às vezes, alguém em um ambiente onde ele está presente, trazendo algumas palavras de instrução, seja dentro da sua casa para com a sua esposa, a sua auxiliadora, como também para os seus filhos, ou no ambiente de trabalho. Ele precisa poder marcar o seu território, demonstrando o conhecimento para que possa estar registrado que Deus colocou ele como cabeça, né? Então, como característica marcante de um homem, dentre tantas outras, esse falar precisa estar imponente dentro aí da essência do homem. Está aí uma postura muito importante. Realmente essa postura é fundamental, porque a sua palavra vai direcionar realmente o seu tom, até o tom de voz. Isso aí. Se você entra em qualquer debate, qualquer discussão, qualquer conversa, entra com a conversa por baixo, você já é suplantado por outros. Mas se você já chega com a palavra positiva, afirmativa, abençoadora, eu creio que você pode realmente ter ali uma posição que vai ajudar as pessoas, né? Com certeza. E a timidez, ela não faz parte da característica do homem. O homem ele não pode ser tímido. Então ele tem que poder chegar no espaço e poder demonstrar, né, com relação à sua verdade e o seu valor, para que as pessoas possam verificar de que você é um homem de verdade. Doutor Marcos. Eu quero complementar o que o Flávio acabou de dizer, que não tão, além de ser importante o homem entender que ele recebeu de Deus esse chamado para se posicionar, mas não adianta nada ele entender que ele tem que se posicionar se ele não souber o que falar. Uma das características do homem de verdade, ele precisa se manter informado e atualizado. Meus amigos, existe vida além do campeonato brasileiro, do campeonato goiano, do campeonato paulista, que um homem pode se inteirar. Há homens que nós conversamos e a única coisa que ele sabe abrir a boca para falar é se o time dele ganhou ou perdeu na rodada do final de semana. Eu vejo que, além dele se posicionar, entender que ele foi chamado para ser cabeça, o sacerdote do lar, ele tem que se manter informado, ele tem que se atualizar. Em alguma coisa ele vai se destacar, em alguma coisa ele pode ser útil para a sociedade, para a família dele. Então eu vejo que se manter atualizado, se manter informado, até na própria leitura da palavra de Deus, se nós não buscarmos constantemente a leitura, nós ficamos parados, congelados no tempo. Deus querendo nos alimentar e nós não buscamos a informação, o alimento. Então eu vejo que uma das características do homem de verdade, ele precisa se manter atualizado, precisa se manter informado das coisas. Pastor Rui, eu queria fazer uma pergunta para você. O homem também tem que ter uma postura. E a postura do homem de verdade é aquele homem que olha olho no olho. Aquele homem que tem uma postura, uma posição mesmo, o comprimento dele e o olho no olho já determina o estilo de homem, o estilo de vida que ele é. Você concorda com isso? Concordo, pastor. Quando o Dr. Flávio falava a respeito da fala, a coisa que mais nos chama atenção quando você está conversando com a pessoa e que ela está com a cabeça baixa, que não olha na gente
não olha na pessoa para ver o semblante daquela pessoa, se ele está absorvendo aquilo que ele está falando. Então, dá uma impressão que aquela pessoa está com falsidade. Eu, por exemplo, não consigo conversar com a pessoa e ficar com a cabeça baixa. E nem com a pessoa que eu estou conversando, não é com a cabeça baixa. Que eu entendo que ela não está nem aí. Ou então aquilo que ela está falando para mim se torna-se uma mentira. E hoje, no nosso meio, existem homens dessa postura. São homens que não transmitem credibilidade. Não são homens de verdade. Não são homens de verdade. Quando o doutor Marco fala a respeito de ler a palavra de Deus, ele não tem aquela eloquência, aquela certeza do que ele está falando da palavra de Deus. Por quê? Ele está com mentira, porque ele não vive aquilo que ele está lendo. E isso para nós hoje, para ser um homem de verdade, nós temos que ser transparente. O homem não pode ter duas conversas. É um sim, sim, não, não. Começa dentro de casa. Um pai que tem uma palavra firme, um sim, sim, não, não, só de você começar com a primeira palavra, não é medo, não, é respeito. O filho ou a esposa vai entender o que você quer falar. Eu tenho muita liberdade com a minha esposa, mas nunca conversei com ela de cabeça baixa. Sempre falo para ela, olha aqui para mim, a coisa está assim, sim, eu preciso melhorar, ou eu preciso corrigir, ou você precisa fazer isso. Os meus filhos, nunca foi preciso de eu sentar e tratar com o tratamento de bater. Uma vez eu encostei a mão no meu filho, no Rui, e na Larissa. Mas o resto foi só na conversa e eu dizer, olha aqui para mim, olha o que o papai vai falar para você. Isso é o que o doutor Flávio falou, isso transmite credibilidade na pessoa. Eu não consigo. E se você não transferir essa credibilidade, você vai muito mal como marido, como pai, porque tem alguns pais hoje que é assim, o filho chega, pai, eu quero isso, vai lá falar com sua mãe. Ele perdeu a palavra. Uma questão interessante. Ele perdeu a posição dele, né? Autoridade. Uma questão interessante, no livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus ele traz algumas características de um homem de verdade. E se nós pararmos para pensar, Deus ele trouxe, antes de poder entregar a mulher para o homem, ele entregou a palavra para ele, quando ele falou de que era proibido poder comer daquele fruto, dando ao homem a credibilidade e importância dele transmitir através da palavra, né, para que ele pudesse ensinar para a sua esposa como referência a orientação, isso daí de que ela teria que ter conhecimento da palavra para poder ter como centro da sua vida a presença de Deus e seus ensinamentos. Então olha que característica forte aí de um homem de verdade. Ensinamento da Bíblia, para todos nós. Igual Moisés, né? O sogro dele, Jetro, chamou ele e falou assim, ó Moisés, você procura homens tementes a Deus, homens de verdade. Isso. Porque tinha pessoas ali falsas com Moisés. Estou olhando. Quero te fazer uma pergunta hoje. O homem de verdade é aquele homem que sabe tratar bem uma mulher. Mas o homem de verdade é aquele homem que sabe tratar bem uma mulher e sabe tratar melhor ainda a sua esposa, ao meu ver. Como você vê isso? Pastor, hoje em dia nós estamos vivendo uma competição, uma guerra fria entre o homem e a mulher. Nós sabemos que a palavra de Deus, na sua prerrogativa, colocou essa responsabilidade do homem conduzir a sua criação. Né? A palavra de Deus fala que Deus, quando cria o seu exército, tudo aquilo que Deus criou, ele coloca o homem no Éden e fala assim, agora você domina e você toma conta de todas as coisas. O que tem acontecido? Diante dessa omissão masculina que nós estamos vivendo hoje, a mulher está ocupando hoje espaços que antigamente eram exclusivos dos homens. E isso tem causado uma competição. Nós, como homens, nós temos que entender esse problema e temos que tratar as mulheres de uma forma respeitosa. Hoje em dia está havendo uma competição, inclusive lançaram um filme recentemente falando sobre o poderio da mulher e do homem, uma competição. E nós, como homens de Deus, como cristãos, nós temos que saber respeitar. Essas mulheres hoje tomaram a prerrogativa em alguns aspectos, em algumas áreas, porque os homens foram omissos. Nós, como homens, nós temos que saber respeitar elas, entender a sua fragilidade, o seu papel. As mulheres hoje têm ocupado espaços que são nossos, mas nós temos que honrar essas mulheres, tirar essas mulheres desse peso, colocá-las no lugar onde elas deveriam estar. Por exemplo, acabou aquele cavalheirismo do homem abrir o carro, a porta do carro, de perguntar como ela está, de às vezes
compreender o seu papel como a pessoa que vai ajudar ela. Os homens hoje, pastor, com todo respeito, está parecendo canto de cerca, grosso, sem educação, não é? Eles não têm mais esse carinho por ela. Hoje parece que quando você fala assim, você vai abrir a porta para sua esposa, o senhor tem esse costume de sempre nos aniversários trazer flores para sua esposa. Hoje se vai trazer uma flor para a esposa, o pessoal fala assim, que isso, rapaz? Vai trazer flor para a esposa? Que exagero, né? Que exagero, para que isso? E não, nós temos que ser isso, nós temos que surpreender positivamente as nossas esposas, nós temos que ser, por exemplo, educado com as mulheres, né? Vamos ser educados em todas as áreas. Eu sei que no Dr. Marcos e do Dr. Flávio existe também, no mesmo lugar, né? No mesmo lugar, tem advogadas ali. E nós também temos que saber honrar essas mulheres e respeitar elas, né, pastor? Hoje fugiu, o respeito acabou. Parece que os homens não sabem, competem até em casa. A mulher grita, o homem quer gritar. Ah, o homem tem que ter aquela palavra branda, calma. O homem tem. Só para finalizar, quando aconteceu um problema na minha casa, minha esposa recebeu um diagnóstico de câncer. Nesse diagnóstico de câncer, chegou lá na sala gritando, desesperada, porque um diagnóstico de um câncer não é uma coisa simples. Naquele momento, eu me senti no direito, no dever, como homem, de chegar e falar assim, meu bem, calma. E eu mesmo por dentro, angustiado, pedi a Deus, Deus, me dá uma palavra. E Deus me deu uma palavra. Eu sentei com a minha esposa, acalmei ela, acalmei os ânimos da família, tomei as rédeas do negócio, cuidei da minha esposa e hoje ela está curada. Amém. Olha, o programa está realmente convocando você a ser um homem de verdade. Estamos falando aqui realmente de tópicos que você poderá usar para se tornar dentro do teu lar um bom marido, um bom pai, um bom esposo, um bom funcionário, um bom empresário. O que é isso? Nada mais é do que um homem de verdade. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Você vai conhecer a nossa igreja, você vai conhecer as empresas que estão sendo nossos colaboradores, mas já nós vamos dar seguimento a este programa que poderá ajudar você na trajetória da tua vida. Um instante só. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Às 19h30, Faculdade da Família coloca à disposição cursos de teologia. Quarta-feira, o Culto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas. Quinta-feira, a Igreja Catedral da Família disponibiliza o SOS, onde pastores estarão à sua disposição para aconselhamento pastoral. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união, aprendizado, cura e restauração. É cada um ajudando o outro a crescer na presença de Deus. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Reuniões, confraternizações com o intuito de cuidar, dar suporte ao seu casamento. A gente tem 8 meses de casado e tem sido uma bênção. Venham, vocês vão ter novas amizades e uma vida com Deus. Sábado, às 20 horas, muito louvor, unção, Palavra de Deus na reunião dos jovens. E domingo às 9 horas, venha tomar um delicioso café da manhã. E às 9h30, vamos aprender mais da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Não perca a oportunidade que Deus te der na sua vida para você brilhar, para você ser luz na vida de alguém. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. Encorajar você nesta caminhada, dizer você que vale a pena você confiar, vale a pena você crer, vale a pena você esperar nesse poderoso Deus, porque Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. Projeto de Deus para abençoar gerações.
Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista, 3070-4040. Prepare-se para viver fortes emoções. Aprecie jogadas incríveis. Sinta o coração bater mais forte. Comemore intensamente cada vitória. Você é a estrela do nosso time. Que a paz prevaleça para que este grande espetáculo aconteça. Arroz Cristal, patrocinador oficial do Campeonato Goiano 2018. Olá, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. O assunto aqui é realmente importante. Como ser um homem de verdade? Há condição, há possibilidade de nós sermos um homem de verdade? Precisamos rever isto. Precisamos verdadeiramente sentir que sobre nós, o sexo masculino, o macho, vem sobre ele responsabilidade de liderar, mas liderar em amor. E sobre essa palavra eu quero deixar aqui algumas perguntas aqui para o grupo. Tomada de decisões. O que vocês acham? Tem que ser do homem, tem que ser da mulher. Como é que é isso para o homem mostrar a sua posição dentro de um relacionamento com a tua esposa? A gente colocou o homem como cabeça dentro da sociedade. Então, compete ao homem essa tomada de decisões. Claro que ele tem que compartilhar esses momentos com a sua família, com a sua esposa, até mesmo para que ele possa errar menos. Não tem como o homem, diante das suas responsabilidades, no que se refere à tomada de decisões, ele não errar. Mas dessa decisão, compete a ele a prestação de contas para com Deus. Deus ele sempre trouxe ao homem responsabilidade, desde o Éden, com relação à tomada de decisão, por exemplo, no nome dos bichos, né? Como Deus também trouxe a responsabilidade do homem ser o provedor da sua casa. Tudo isso vai de tomada de decisões, de como você vai querer conduzir a sua família. Então é uma característica de um homem de verdade muito forte, essa questão da tomada de decisões. Claro que nós não somos perfeitos e certamente iremos falhar diante dessas tomadas de decisão. Mas eu acho que tem um perigo muito grande aí, porque a palavra de Deus deu realmente essa autonomia, essa atribuição para o homem, mas isso Deus não assinou uma carta em branco, um cheque em branco para o homem tomar as decisões e se tornar uma pessoa autoritária. Então, por exemplo, o homem que não sabe se expressar, o homem que não sabe se abrir com a sua esposa, por exemplo, ele está correndo um risco muito grande de tomar uma decisão debaixo da autoridade que Deus deu para ele, mas uma decisão errada, uma decisão equivocada, arbitrária, um individualista, uma decisão egoísta, individual, porque falhou naquela parte que ele não se abriu e não expressou. Tem muitos homens que entenderam a parte que o Dr. Flávio falou, que recebeu de Deus o dom de ser o governador do seu lar, mas errou na segunda lição do curso da vida, que Deus, a cartilha que Deus estabeleceu para ele, que é de que, além dele ser um tomador de decisões, ele tem que saber ouvir também, para depois tomar a decisão correta. Verdade. Exatamente. Isso aí me leva para um texto na palavra de Deus. O homem sendo sacerdote do lar, mas ele casado com a sua companheira, no ministério de uma só carne, lá em Mateus 27, 19, eu fui entender por que Pilatos lavou as mãos. Quando Jesus estava lá, junto com Pilatos, a esposa de Pilatos chamou o ajudante de ordem, está escrito lá, e mandou um recado para Pilatos. Disse, olha, não entra na questão desse justo, porque em sonhos eu sofri muito por ele. E Pilatos, aquela que recebeu aquela notícia da esposa, via o comandante de lá, ele deve ter pensado duas vezes. Ele falou, vou lavar as mãos referente a Jesus, deixa eles resolver. Assim somos nós também, tem que ouvir as nossas esposas. Não é todas as vezes que a nossa palavra, a nossa decisão está correta. Se o homem tem o Espírito Santo de Deus, e se ele discerne o que é o espiritual e o carnal, ele vai pensar duas vezes antes de tomar uma decisão. Mas sabendo que a palavra final é dele. De que maneira? Em concordância com a esposa,
ou num diálogo, e ele chegar à conclusão através do Espírito Santo que testificou com ele, aquela decisão está correta. Mas muitos de nós não procedemos desse jeito. Acha que é o homem, é o sacerdote, é o que manda na casa, eu falei, tem que fazer do jeito que eu quero. E não é assim. Esse homem, ele precisa saber expressar realmente o que está sentindo, pastor Leandro. O homem ele tem que ter, dentro da sua responsabilidade, entender duas coisas. Primeiro, que ele não deve tomar decisões sozinhas. E se ele tomar essa decisão sozinho, porque em alguns casos nós temos que tomar uma decisão sozinha. Existe uma certa urgência, nós temos que tomar. Só que nós temos que, se nós errarmos, termos a humildade de reconhecer o erro. Porque alguns homens têm destruído lares, empresas, seu legado e, às vezes, até senta no gabinete pastoral e defende uma tese, a sua teoria de que ele tinha que estar certo, que ele estava certo. E nós temos que, um homem de verdade tem que saber o quê? Reconhecer o seu erro. Saber que ele errou, pedir perdão, muitas das vezes pedir até conselhos. Às vezes o homem, ele não pede conselho. Nós temos que saber, a palavra de Deus fala que nós temos que pedir conselhos. Aonde a multidão de conselhos é sabedoria. E às vezes o homem, ele fala assim, não, eu sou homem, eu tenho que tomar essa decisão. Eu costumo dizer, pastor Samuel, que esses homens são homem-bomba. Sabe o que é um homem-bomba? É quando ele toma uma decisão, e essa decisão é tão terrível que destrói toda uma família, destrói uma empresa, destrói todo o seu legado. Por quê? Porque toma uma decisão errada, não consulta a esposa, não consulta ninguém, toma essa decisão, arrebenta com tudo, e aí o que acontece? As consequências são terríveis. Mas às vezes, o homem que é sábio, ele tem que fazer o quê? Respirar, buscar a direção de Deus, aqueles 10, contar até 10, né? Vou contar até 10, vou esperar, em alguns casos, espera o outro dia, espera, às vezes, na ira. Às vezes o homem descarrega tudo, tem todo o seu fardo lá fora, chega em casa, arrebenta com tudo. Às vezes não honra a esposa, não honra os filhos, não respeita ninguém. O homem de verdade ele tem que ser o quê? Ter domínio próprio. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade em que a gente está vendo pessoas tomando decisões precipitadamente, onde a pessoa não tem mais sabedoria, não busca sabedoria. E isso é importante nós termos essa consciência, não é verdade? E às vezes eu costumo ter uma frase para finalizar que diz assim, que a pessoa idosa anda devagar porque ele sabe o prejuízo que é uma queda. Então ele busca sempre o quê? Estar andando devagar porque ele sabe o prejuízo de cair. Então que nós possamos pensar dessa forma, o prejuízo de cair. Muito bem, nós estamos vendo aqui realmente tópicos de como ser um homem de verdade. Ser um homem de verdade realmente está no seu bojo, na sua mente, no seu coração, decisões importantes com a sua postura de vida. Mas eu quero aqui buscar na palavra de Deus ensinamentos para você como você deve ser um homem de verdade. Primeiro, ser fiel a Deus. Segundo, ser fiel à tua esposa. Terceiro, ser fiel à tua família. A Bíblia Sagrada nos mostra ser fiel e dar-te-ei a coroa da vitória. Então, meus irmãos, meus queridos, você que está me assistindo agora aí, procure princípios espirituais que pode levar você. Nós falamos de tantos homens aqui da Bíblia Sagrada, falamos de Abraão, podemos falar de citar mais homens aqui que foram fiéis, podemos citar tantos homens, mas eu queria, esse instante, falar a você. Busque princípios da Bíblia Sagrada, princípios que vão ajudar você na sua caminhada, na tua vida. Comece a consultar um manual maravilhoso que se chama Bíblia Sagrada. Ali tem ensinamentos para você como marido, como esposo, como pai, como filho, como homem de Deus, a sua postura. Quando você busca a Deus, quando você se preocupa, primeiramente, em ter uma vida em comunhão com Deus, a Bíblia fala em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você está em comunhão, em legalidade com Deus, buscando princípios em Deus, buscando a sua justiça, tudo fica mais fácil. Porque você tem um homem de uma palavra ilibada, uma palavra polida, uma palavra recheada de amor, uma palavra recheada de autoridade, mas ao mesmo tempo sendo dosada com ensinamentos e com princípios maravilhosos. Eu queria
convidar você. Nós somos uma igreja cuidando da família. A Igreja Assembleia de Deus Catedral da Família, aqui de Goiânia. Nós somos um projeto de Deus para abençoar a tua geração. O que você está semeando no seu futuro? Na vida dos teus filhos? Amanhã na vida dos teus netos? Você precisa buscar princípios que vão fazer de você um homem de verdade. Porque a sociedade aí fora, a escola secular aí fora, não tem nada a oferecer. Com o princípio não, porque ontem você não sabe nem o sexo mais. E se nós hoje tivermos princípios dentro de nós, nós vamos levar um legado maravilhoso na vida da nossa família. E a nossa Igreja Catedral da Família aqui, ela está aqui preocupada em curar você, abençoar você, direcionar você a fazer você um homem vitorioso e abençoado. A escolha é sua. Eu espero você aqui em nossa Igreja Catedral da Família, na nossa programação. Você já viu no intervalo a nossa programação. Venha fazer parte de uma igreja que está preocupada em estar e trazer o bem melhor dentro do seu lar, da sua família. Até o próximo programa. Deus te abençoe. Reflita sobre isso, em nome de Jesus.